Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. Então já vamos começar aqui, né, abrindo um latão 550 ml da Itaipava, paguei 3,69 no açaí, uma cerveja honesta, já falei dela aqui, quando a embalagem era outra ainda, uma cerveja honesta, nada demais, entrega aquilo que custa, que promete, né, uma cerveja boa, dentro do nicho dela. Antigamente, isso assim, bem antigamente, lá na Idade Média, sei lá, dizendo de Europa, claro, que é a nossa referência Europa, né? Todos os textos, né, sobretudo os religiosos, eles eram escritos em latim, a missa era rezada em latim, mesmo já bem depois, já dentro já era iluminismo, 1700 alguma coisa, os textos científicos, porque aí já se podia fazer ciência, né, sem o risco de ir para a fogueira, mesmo esses textos, eles eram publicados em latim. Não é à toa, né, de onde a nomenclatura científica dos seres vivos até hoje, plantas, animais, bactérias, vem do Linneu, né, aquela nomenclatura binomial, né, o gênero e a espécie, escrito em latim. Hoje ficou por tradição. Daí também o latim é uma língua morta, quer dizer, não puxa a brasa para a sardinha de ninguém. Mas na época, toda a publicação científica, fosse feita por quem fosse, por um francês, por um inglês, alguma coisa, tinha que ser em latim. E dizem que era uma maneira de sonegar a informação para a plebe rude, né? Para o povaréu. O povo, inclusive, era analfabeto, eles não sabiam ler e escrever. E que tudo fosse registrado em latim era uma maneira de não dar informação para o povo. Porque isso poderia ser perigoso. Cada vez mais a gente vê que não é. Cada vez mais a gente não é. A informação serve para quem sabe o que fazer com ela, para quem está interessado com ela. Né? Hoje, tá? A informação está aí para todo mundo. E, já foi publicado algumas vezes, essa geração atual, em não sei quanto tempo, desde quando começaram a medir o QI da população mundial, essa geração é a primeira que tem o QI menor do que os pais. Né? Ou seja, está emburrecendo a informação para quem quiser buscar, só que simplesmente as pessoas não buscam. E pelo contrário, né? Elas têm a falsa sensação de que elas sabem mais até do que os pais, avós, porque elas mexem nessas bostinhas aqui. Elas sabem mexer no celular, elas sabem mexer num tablet, e só isso. Tá? Peça para um jovem aí fazer um texto em Word. Olha, de cada 10, se uns 2, 3 te entregarem alguma coisa, você está com sorte. Tá? Então, é uma falsa sensação de que ao manipular essa tecnologia, eles entendem dela, eles sejam mais inteligentes, né? Que essa inteligência digital não existe. O único tipo de inteligência, meu amigo, é a inteligência orgânica, não é? Não tem outro tipo de inteligência. Mesmo artificial não é uma inteligência, é um conjunto lá de coisa que eu não entendo, mas inteligência é algo orgânico. Fim de papo. Né? Essa inteligência dizem que essa geração tem diferente, mas olha, eles vão, mexe rapidinho. Mexe. Né? Eu sou de uma geração que nós aprendemos a tirar informação de coisas escritas. Né? Essa geração não. Essa geração muito pouca leitura tem. A informação deles vem através de ícone. Eu vejo lá um ícone, eu demoro para às vezes entender o que é aquilo. O moleque já entende, ele aprendeu a ler o mundo através de ícones. E na verdade é uma inteligência lá atrás, está regredindo. Não é à toa que o QI está mais baixo. Né? É a inteligência que o Homem da Caverna tinha. A inteligência apenas gráfica, visual. Você pega a tela de um celular hoje, ela é o equivalente, ela é o correlato a uma pintura rupestre na parede da caverna. Ele não sabia escrever, ele se comunicava através de símbolos, de grafismos. A tela de um celular é exatamente a parede de uma parede da caverna com pinturas rupestres. Então, na verdade, o intelecto humano está regredindo apenas para o gráfico, para o visual. Né? Hoje, pega um jovem médio, tá? Tem as exceções cada vez mais raras, né? Peça uma redação para ele. Vai ser um horror, meu amigo, vai ser um horror. Vai ser um horror, eu sei disso. Né? Aqui em casa mesmo, meu filho, se for para escrever alguma coisa, né? Não sai legal. Não sai legal. Então, realmente está havendo essa regressão. E as pessoas dizem que eu exagero, que a tecnologia veio para ficar, veio. Né? Que eu sou meio
Me faltou a palavra, até a mim está falando a palavra, né? Mas que eu sou meio pessimista com isso, eu sou meio catastrófico, né? Que eu fico prevendo uma desgraça. Não, né? A IA, lógico, ela é útil em muitas áreas. Na área da pesquisa, ela é uma coisa assim de louco, né? Um problema, uma questão, alguma coisa, alguma análise que um humano levaria, sei lá, meses para fazer, ela faz aí um dia, dois, uma semana, sei lá. Eu vi uma reportagem de desse aí que a coisa é muito rápida, então ela pode ajudar nesse sentido, tá? Mas para uso comum, ela tem realmente emburrecido a população, isso é claro, né? No ano passado, a Suécia, ela aboliu material digital, voltou tudo para o livro e escrever, né? Ela foi uma das primeiras a adotar, e agora aboliu, por quê? Ela viu que ela estava criando geração de analfabetos funcionais, gerações. A Suécia, país nórdico, tem tradição em educação. Imagina um país que nem o Brasil que nunca teve. O estrago que isso não faz aqui, que já fez. Tá? E eu não sei se vai ser reversível. Esse ano, a mesma coisa. A Finlândia também pulou fora desse barco. Né? Aquela história de, há algum tempo surgiu na educação, o tal do protagonismo juvenil. Você deixar o aluno conduzir o seu próprio caminho do seu conhecimento. Isso não existe, meu amigo. Não existe. Né? O cara que está aprendendo, ele tem que ser conduzido por alguém que já passou por aquele caminho antes. Então tem muito disso. Trabalhar em cima de projetos, de situações de problema. Isso no Brasil virou moda. Hoje está um horror isso aqui. A escola pública ela se baseia em cima disso. Projetinho. Né? Na Finlândia voltaram atrás. Viram que a coisa também já estava lá no exame do PISA. A nota da Finlândia foi caindo lá para baixo. Está atrás de tudo quanto é país oriental. Opa, já cortaram. Então, realmente, né, muita tecnologia, muita coisa, para a cabeça não é bom. Tá? O cérebro humano, ele não tem a velocidade da máquina. Ele tem a velocidade de aprendizado, que é dele e sempre foi. Tá? Desde que o Homo sapiens é sapiens, né, organicamente o nosso cérebro não mudou nada. Os caminhos cognitivos aqui do aprendizado, eles continuam os mesmos. Eu tenho que sentar, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, né? Eu não tenho a velocidade da máquina. Tanto que as pessoas veem um monte de coisa no celular durante o dia inteiro, se você perguntar para ela o que ela viu, ela não lembra de nada. Né? A máquina é muito mais veloz. E essa geração está emburrecendo, infelizmente. Né? E, repito, com a falsa sensação de que sabe mais do que você. Tá? Você fala assim, você tem que pegar um livro para ler, você tem que escrever à mão. Eles te olham como se você fosse um grande dinossauro, te olham ainda com desdém, né? com superioridade. Falam, analfabetos presunçosos. Porque eu estou falando ontem, né? Eu fico triste com isso. Eu já fiquei bravo, hoje eu fico triste. Tá? Porque eu não sei para onde que isso vai, não. Tá? Vai permanecer o de sempre, uma certa elite que domina o conhecimento e o pobretão que é usuário apenas disso. Né? E ele se sente como se fosse dele, não é. Né? Ontem eu fui andar, todo sábado eu ando, né? Aliás, eu ando todo dia, mas durante a semana ainda de volta para o trabalho, e sábado eu pego e vou dar uma voltinha. E eu fui para um bairro, fazia tempo que eu não ia, na Vila Tibério. Já tinha andado lá meus 5 quilômetros, 5 e pouco, já estava fazendo a curva de retorno. E aí tem um mercadinho lá, supermercado Vitória, em frente de uma praça, onde eu brinquei muito quando era criança nessa praça. Entrei e falei assim, vamos ver se tem alguma. Aí tinha lá aquela Win Beer 55, que eu já mostrei aqui também, Pilsen. Falei assim, pegar umas 2, 3 aí, tava gelada, né? Eu ando sempre de mochila, peguei umas 2, 3 para fazer o caminho de volta, para ir hidratando, né? Aí fui lá, peguei, tava esperando no caixa, passou um senhor, na frente tinha um outro rapaz, ele pegou lá um saco de pão, mais uma rosca dessa de padaria lá, estava lá com uma garrafa de coca, e a conta dele deu R$15,08. Ele deu R$16 pro moço do caixa. Ele devia ter seus 18, 20 anos. Tá? 18 pelo menos eu sei que tinha, porque não se pode trabalhar, né, menor de idade, mexendo com dinheiro. Né? Eu sei porque eu já trabalhei de caixa. Entre seus 18 e 20 anos. E ele deu os R$16 para o rapaz voltar o troco em cima de R$15,08. Claro que os 2 centavos não existem mais. Cara, 10, 90 centavos. Um menino. Ele fez assim, um relógio de pulso. Ele tocou no relógio, o relógio acendeu. E nesse relógio tinha um monte de ícones. Não deu tempo de eu ver, foi muito rápido, ligeiro. Aqui, mas aqui. Um monte de ícones muito parecidos com o celular. Deve ser uma espécie de um relógio celular. Eu nunca tinha visto na minha vida, mas também eu não me entero
novidades. Devia ser um smartwatch, sei lá. E aí surge uma calculadora. E o menino, parecia, uma rapidez, parecia o Tony Stark nos filmes, que ele, naquela tela no ar que ele pega. Parecia o Tony Stark. Só que aquele Tony Stark, meu amigo, ele estava fazendo a conta num smartwatch para devolver o troco de uma conta que deu 15 centavos e outro e o cara deu 16 reais. Me deu uma tristeza profunda na hora. Eu nem devia ter mais isso, mas fiquei triste. Não sei por ele não, porque ele não está nem aí. Ele está felizinho com aquilo ali, né? Deve ter comprado. Aquilo ali custou mais do que tudo que eu estava usando, o tênis, o meu celular na mochila, custou tudo mais do que eu tinha ali. Né? Com o salário dele, que não deve ser grande coisa, de caixa, mas o cara devia estar felizinho com aquele brinquedinho ali. Mas o cara estava ali, mexendo em alta tecnologia, para devolver 90 centavos. E é o padrão. Né? É o padrão dessa geração atual. Eu sei, eu fiquei em sala de aula há muito tempo. Né? Tem alguns que escapam, mas no geral é isso aí. Né? Uma pessoa dificilmente vai pegar um livro para ler por conta própria. Uma pessoa que dificilmente vai sentar, parar, tentar escrever alguma coisa, pensar na vida. Tá complicado. Né? Eu não sei o que vai ser desse pessoal. Porque quando as pessoas que já têm uma certa idade hoje, e que são as pessoas que criaram essas tecnologias e tudo, né? Que criaram um mundo que é mais fácil. Né? Hoje o mundo é muito mais fácil do que era 200 anos atrás. Né? Só que essa facilidade está criando esse povo frouxo. Né? Quando esse pessoal que criou esse mundo mais fácil morrer, esse povo frouxo não sei o que vai acontecer. Né? Aí talvez é aquele ciclo que volte. O mundo passe a ser duro e voltem a ter homens também que sejam mais duros. Talvez seja um ciclo. Né? O cara que é mais duro, ele cria um mundo fácil, amolece a geração seguinte, morre, a outra geração que vem pega um mundo destruído, né? Sem nada, e ela, bom, enfim. Né? Mas me deu uma tristeza muito grande, né? Ver esse rapaz, né? E esse nada admirável mundo novo. 15 centavos e 8. Eu já tinha visto coisa parecida. Já tinha, mas aquilo ali, não sei, talvez pelo reloginho super tecnológico dele, né? Eu já vi gente pegar calculadora dessas manuais, isso eu já vi, aliás, isso é mais do que comum. Mas acho que foi esse contraste entre ser usuário de uma tecnologia que na idade dele, para mim aquilo seria de alienígena, né? O ET que trouxe, ele ser usuário de uma tecnologia dessa e ter que fazer uma conta para voltar 90 centavos de troco. Dizem, mas o mundo está mudando, de repente isso pode até chegar num mundo melhor. Não vai. Garanto que não vai.